Aqui nós estamos cultuando juntos. Mas em casa nós cultuamos. A caminho do trabalho nós cultuamos. Obrigado, Ivonete. E o culto, ele é contínuo. Amém? O nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, ela é contínua. Ela não cessa. Inclusive lá no céu, né? Não cessa. O Senhor é adorado lá a todo momento. E quando nós chegarmos lá, nós só vamos continuar. Alguém vai chegar lá? Iremos, em nome de Jesus. Sentado como você está, eu quero orar um pouco mais. Papai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez juntos na Tua presença. Eu peço e oro para que o Teu Espírito conduza todas as coisas. Conduz essa palavra, Senhor. Não conforme foi conduzida no primeiro culto, mas conforme precisa ser conduzida no segundo culto. Cada pessoa que está aqui, o Senhor conhece. Cada situação, cada mente e cada coração. Por isso, meu Deus, age para este culto. Age, meu Deus, neste culto. E age, Senhor, em cada um que está neste culto. Em nome de Jesus. Age, meu Deus, na vida de cada pessoa que vai acompanhar essa ministração através da internet. Visita cada pessoa, cada lar, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Queridos, nós estamos finalizando hoje uma maratona de mensagens dentro dos 3 pontos de oração e jejum que nós vínhamos caminhando agora no mês de novembro, do dia 1º ao dia 21. Estávamos em oração e jejum por busca pela presença, busca pela santidade e busca pela unidade. Amém? E nesse período nós também ministramos os 3 temas. 2 foram ministrados já. Busca pela presença, busca pela santidade. E hoje eu estarei fechando, ministrando busca pela unidade. Amém? E eu gostaria que você se atentasse a essa ministração, tomasse nota do que o Senhor vai falar ao seu coração, para que você possa ter isso em mãos e reprisar sempre que você precisar. Amém? Você que nos visita nesse lugar, talvez pela primeira, segunda, terceira vez, você é muito bem-vindo nesse lugar. É sempre muito bom receber você aqui e volte mais vezes. E como o Ralph disse, o nosso desejo é que você se torne parte dessa família. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, conforme eu falei domingo passado, ministrando sobre busca pela presença, eu começo dizendo para você que essa temática já nos ensina a buscar. Isso significa fazer alguma coisa. Isso significa agir de alguma forma, de alguma maneira. Conforme eu também falei domingo passado. Eu não posso simplesmente querer a unidade. Eu preciso buscar a unidade. Eu preciso fazer alguma coisa para viver em unidade. Essa é a minha parte do plano. Amém? O mais fácil seria só receber uma oração. Pastor, ora pela igreja, para a gente ser um. Seria muito prático, né? Mas não é bem assim que acontecem as coisas. Eu preciso entrar em um processo de busca, de dedicação, para poder vivenciar alguma coisa na minha vida. Isso vale para praticamente tudo. Não é só pensar e eu terei. Não é só desejar e eu terei. Não é só orar e eu terei. Eu preciso fazer alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, e a palavra busca significa esforçar-se excessivamente em busca de algo ou alguém. Esforçar-se
excessivamente. Então nós estamos falando de foco, estamos falando de alvo, estamos falando de esforço também. Tem que ter um esforço. E eu quero trazer o primeiro texto bíblico para você, que se encontra em Mateus 7. Quem pode dar um glória a Deus forte? Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. Versículo 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, o que busca e o que bate. Nós estamos diante de uma afirmação de Jesus. O texto bíblico não diz quem busca, pode ser que encontre. Não. A lâmpada está dando bug, né? O cobre, qualquer coisa dá um break nela aí, por favor. O texto é enfático. Ele está dizendo claramente: quem busca, encontra. Agora, o termo buscar acabou de nos dizer que é uma dedicação excessiva, contínua. Eu preciso perseverar nessa busca. A palavra sobre buscar a presença foi ministrada há mais ou menos 15 dias. Talvez alguém começou a buscar e no segundo dia já queria ver a glória de Deus. E pode pensar assim: pastor, eu comecei a buscar a presença, mas eu não encontrei. Está com 2 dias já que eu comecei a buscar e não encontrei a presença de Deus. Eu vou parar. Não pare não. Continue. Continue por mais uma semana, um mês, um ano, uma década. Não pare não. Porque a Bíblia diz que quem busca, encontra. Pastor, eu comecei a buscar a santidade domingo, depois da pregação. Mas eu pensei que eu já ia acordar segunda-feira santo. E não acordei. Esperei para terça-feira e lá estava eu, não era santo ainda. Você aprendeu que é um caminho. São passos que a gente vai dando. E a palavra que eu tenho para você hoje é: continue. Continue buscando a santidade por mais uma semana, um mês, um ano, uma década e o restante da sua vida. Porque quando eu dou o passo certo, eu encontro. Eu encontro a presença, eu encontro a santidade e posso também encontrar a unidade. Aleluia? Então, queridos, Mateus capítulo 7 deixa isso claro. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate, a porta vai se abrir. Mas eu entendo também que eu preciso buscar da forma certa. Eu não posso ser um relaxado nessa busca. Eu não posso buscar do meu jeito. Eu preciso buscar da forma certa, da forma bíblica, da forma que a palavra do Senhor me ensina a buscar. Salmista Davi, ele também traz uma alusão ao termo buscar. Salmo 27, capítulo 4, 27, verso 4. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor. E em algumas traduções está escrito: e a buscarei. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. O quê? Que eu possa habitar ou morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a sua beleza, a sua formosura, a sua glória. Inclusive, esse foi o tema da nossa conferência de All Time esse ano, né? Então, o salmista Davi, ele pediu, mas também ia buscar. São duas coisas. Então, nem sempre só pedir resolve. Busque por unidade, bata na porta da unidade. E dessa forma nós teremos êxito. Aleluia? Então, o salmista Davi, ele não só orou, irmãos. Tem gente que quer receber só orando. Oração é bênção. Oração resolve.
A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Sabe o que significa eficaz? Surte efeito. A oração do justo é poderosa e eficaz. Mas outros textos bíblicos me dizem que eu não posso só orar. Eu tenho que orar, buscar e bater. Diga comigo, orar, buscar e bater. Diga mais uma vez. É um processo. Aleluia. Então, queridos, eu preciso caminhar em cima desse ensinamento. Hoje a nossa temática é unidade. E não é diferente. O projeto de Deus para nós é que nós sejamos um. Que nós possamos andar em unidade. Um só propósito, uma só visão, uma só caminhada, uma só linguagem, para que nós possamos alcançar o nosso alvo, o nosso propósito. E como igreja do Senhor estabelecida sobre a terra, o nosso alvo é o quê? É servir a Deus e conduzir outras pessoas nesse mesmo caminho. Crescer como igreja nessa cidade. Conquistar mais pessoas para Jesus. Expandir o reino de Deus. Agora, o que vai nos ajudar a fazer isso? A sermos uma igreja relevante, não para a sociedade, mas para o reino de Deus, irmão, ser glorificado. O que vai nos ajudar a ser uma igreja relevante em Marabá, ou seja onde for, é nós andarmos em unidade. Falar uma mesma língua. Caminhar num mesmo propósito. Sabe por quê? Porque há poder na unidade. Há poder na unidade. Nós vamos caminhar em outros textos bíblicos que vão nos ajudar quanto a isso. Inclusive nós trabalhamos com a visão celular e nós não trabalhamos com divisão de célula. Nós trabalhamos com multiplicação de célula. Tem gente que diz assim, a célula vai dividir, né? Não, ela vai multiplicar. Porque normalmente divisão traz prejuízo. Não é em todo caso, mas em alguns casos, divisão traz prejuízo. Diga misericórdia. Falando ainda sobre a unidade, quero conduzir você até Gênesis capítulo 2. Versículo 21 em diante. Esse texto bíblico, ele vai narrar a criação da mulher. É um texto muito conhecido e diz, Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando no lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Talvez em a sua tradução está escrito, e ela se chamará varoa, porque do varão foi tirada. Sabe o que significa a palavra varão? Significa homem de Deus. E varoa significa mulher de Deus. Tem algum varão perto de você aí? Tem alguma varoa perto de você aí? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós estamos diante de um texto que está nos ensinando sobre unidade. E a verdade é que esse texto está falando de uma unidade entre um casal, um homem
e uma mulher. Em outras palavras, o Senhor está falando aqui sobre o casamento. Deixará o homem pai e mãe, vai se unir a uma mulher e eles dois serão uma só carne. Diga comigo, unidade. Há poder na unidade. Irmãos, a unidade, ela é tão poderosa que desse casal, depois de milhares de anos, nós estamos aqui. Olha o poder da unidade, irmãos. Se Adão tivesse ido para um lado e Eva para outro, a raça humana tinha parado neles dois. Mas a união deles dois fez com que a raça humana se propagasse. E só hoje nós somos em torno de 7 bilhões de habitantes na Terra. Só hoje. Sem contabilizar os que já viveram. Então há poder na unidade. É por isso que o Senhor, Ele deseja que nós estejamos nessa visão de unidade. Amém? Um outro texto que eu quero trazer para você está em João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 27. A Bíblia diz, o Senhor Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as poderá arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavras de Jesus. E após Jesus proferir isso, os fariseus, indignados, tentaram apedrejá-lo mais uma vez. Sempre que Jesus usava essa expressão, eu e o Pai somos um, ou eu sou filho de Deus, os fariseus se iravam, rasgavam as suas vestes e gritavam blasfêmia. Como que ele se diz filho de Deus? Como que ele diz que ele e o Pai, ele e o Deus Todo-Poderoso são um? Eles não chegaram à dimensão do entendimento para compreender que Jesus era o Filho de Deus sobre a terra. Eles eram representantes de Deus, conheciam as Escrituras, mas havia uma venda nos olhos. Eles não conseguiam contemplar que Jesus era o Filho de Deus, o unigênito da criação. Aquele cujo Deus se referiu quando ele dizia, desçamos. Quando Deus dizia, desçamos, ele não estava falando com o anjo, irmãos. Ele estava falando com Jesus. Lá no Éden, o Senhor falou para Jesus, desçamos e façamos o homem. Eu vou ler um texto bíblico para você, de Gênesis 11, que o Senhor novamente usou a mesma expressão e disse, desçamos e vamos confundir as línguas. Ele estava falando com o filho dele. Aleluia? Então aqui nesse texto de João capítulo 10, Jesus afirma que ele e o Pai andam em unidade. Ele e o Pai são um. Um texto posterior, João capítulo 14, versículo 8 em diante. Filipe olha para Jesus e diz assim, Senhor Jesus, então mostra-nos o Pai e isso basta. Nos mostra o Pai e isso basta. Jesus respondendo a Filipe diz, Filipe, rapaz, há quanto tempo eu estou aqui contigo? Há quanto tempo a gente caminha junto? E você me diz, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um, Filipe. Olha para a minha vida, Filipe. Olha para o que eu faço. Olha para o meu caráter. Quem vê a mim, vê o Pai.
Você quer conhecer o Pai? Conheça a mim. Você quer conhecer o caráter do Pai? Olha para o meu. Porque o caráter dele é idêntico ao meu. E o meu é idêntico ao dele. Unidade. Unidade no pensamento, unidade nas ações, unidade no amor, unidade na obediência, unidade na misericórdia. Eu e o Pai somos um, Felipe. Como você me diz, mostra-nos o Pai. Há poder na unidade. João capítulo 17. Eu rogo por eles. Queridos, João capítulo 17, Jesus faz uma oração poderosa. Pense numa oração. A oração de Jesus, em João 17, ele diz: eu rogo por eles. Quem está orando aqui? Por quem? Pelos discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Jesus finaliza a oração e diz: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Jesus está dizendo: Senhor, faça com que a nova aliança Sião seja uma só, assim como eu e tu somos um. Senhor, que os meus discípulos espalhados sobre a terra andem em unidade, assim como nós dois andamos. Essa oração foi poderosíssima, irmãos. Uma oração linda. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por mais que seja a vontade de Deus, por mais que o próprio Jesus tenha orado, se eu não buscar, eu não recebo. É a vontade de Deus? É. Jesus intercedeu. Olha o intercessor, irmãos. Se a Cláudia que está aqui intercedendo, Deus já ouve. A Ivonete, o Francisco. Imagine a intercessão de Jesus. Ele tem moral lá, irmãos. Senhor, eu oro que a nova aliança Sião ande em unidade, Pai. Meu Deus. O próprio Jesus orando. Mas por mais que seja a vontade de Deus, a intercessão de Jesus, se nós não fizermos a nossa parte, não receberemos. Jesus fez a parte dele, que foi interceder. Deus faz a parte dele, que é nos ajudar. Mas nós precisamos fazer a nossa. Aleluia. Há poder na unidade. Quem se une, vai mais longe. Quem se une, tem mais força. Lembra do cordão de 3 dobras? A Bíblia traz um texto falando do cordão de 3 dobras. Sendo uma dobra só, ele se quebra fácil. Mas quando é um cordão de 3 dobras, a unidade de 3 dobras de cordão não se quebra fácil. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: o chamado de Deus, para mim e para você, é unidade. Aleluia. Esse é o projeto de Deus. Eu falei para você que há poder na unidade. Quem crê nisso, diga amém.
Agora eu quero falar para você que, assim como há poder na unidade, há prejuízo na divisão. Eu falei agora há pouco e agora nós vamos entrar mais profundo dentro desse ponto. Jesus, ele traz uma expressão chamada reino dividido. E quando Jesus traz essa expressão, ele está dizendo que um reino dividido não subsiste. E o texto bíblico que está lá em Mateus capítulo 12, Jesus ele diz que um reino, ou uma cidade, ou uma casa dividida, não subsiste, não cresce, não prospera, não tem êxito. Eu poderia falar de igreja também, uma igreja dividida, a mesma coisa, né? Um grupo dividido não subsiste, não tem força. A força de um grupo dividido é desfragmentada. Enquanto está junto, ela está condensada. Quando divide, desfragmenta. Então entra uma fragilidade. Um outro texto bíblico que a Bíblia traz que nos ajuda aqui é melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um. Por quê? A Bíblia diz lá, se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um tropeçar, o outro ajuda a levantar. Sabe o que é isso? Andar em unidade, andar em parceria, andar ajudando alguém e andar sendo ajudado. Há poder na unidade, bem como há prejuízo no reino dividido. E eu quero trazer aqui, queridos, alguns exemplos sobre reino dividido. Quando Jesus está falando aqui, em Mateus capítulo 12, versículo 25, o texto diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Diga comigo: Senhor, me livra do reino dividido. Aleluia! O Senhor deixa claro isso, queridos. Olhando para a história de Israel, após a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume o comando, mas Jeroboão também entra ali no processo e dividiram Israel. Eram 12 tribos e foi 10 para um lado e 2 para outro. Israel do norte e Israel do sul. E essa desfragmentação trouxe prejuízo para Israel. Enquanto eles estavam juntos, era uma potência. Após a divisão, desfragmentou. E o Senhor Jesus vem aqui no Novo Testamento falando sobre reino dividido, que de fato traz um prejuízo. Uma casa dividida, uma igreja dividida, uma cidade dividida, e assim sucessivamente. E falando de reino dividido, o reino ele pode se dividir realmente dentro de uma casa, dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, numa cidade. Pastor, quando é que um reino se divide dentro do casamento? Vou exemplificar para você. Alguns casais se comportam da seguinte forma. O que é que a Bíblia diz lá em Gênesis? 2 que se tornarão o quê? 1. 2 que se tornarão o quê? 1. Se você age assim e acha que é certo, absorva o aprendizado e veja o que é que você vai fazer. Amém? O que é que alguns casais fazem? O marido trabalha, a esposa também. O marido tem um salário, a esposa também. No dia que eles recebem um salário, aí eles olham um para o outro e dizem assim: tu paga a água, que eu pago a luz. Tu paga a escola dos meninos,
que eu faço a feira. Tu paga a gasolina, que eu pago a quitanda. Alô? Isso é reino dividido. A sua esposa não é sua amiga que divide um apartamento com você. Ela é sua esposa. E ele é teu marido. Pastor, mas eu não acho isso... Eu acho que não tem nada a ver. Mas deixa eu te falar uma coisa. A nossa mente, ela absorve tudo. A nossa mente, ela vai absorvendo tudo que acontece no nosso dia a dia. Quando eu ajo dessa forma, a minha mente está me dizendo, você é independente. No dia que o teu casamento não der certo, tu tem teu trabalho, tu tem teu salário. Você não precisa dele, você não precisa dela. Tu não está vendo aí que vocês dão conta de viver independente um do outro? A mente está armazenando tudo isso, irmãos. No dia que o divórcio bate na porta, diga misericórdia. O casal diz assim, meu Deus, a gente vivia tão bem. Será o que foi que aconteceu com o nosso casamento? Chuta. Você passou a sua vida todinha alimentando teu casamento com o reino dividido, hein? A Fernanda não é minha amiga, irmãos, que nós moramos juntos. Ela é minha esposa. Eu não sou apenas amigo dela, sou o marido dela. Inclusive o responsável por ela. Eu preciso ter consciência, nós, na verdade, eu tenho a minha renda, Fernanda tem sua renda, se tornou duas rendas que se tornam, lembra de Gênesis? Dois que se tornam, quanto entrou desse lado? Quanto entrou desse lado? Vamos pagar as contas. Sobrou alguma coisa? Vamos tomar um sorvete. Sobrou um pouquinho mais? 2 sorvetes. Irmãos, vamos parar para pensar, para raciocinar. Isso vale para você que já é casado e vale para você que quer caminhar para um casamento. Cuidado com o reino dividido. Você que é solteiro, converse bem com quem você tá pretendendo se casar. Gaste tempo conversando, trocando ideias, dialogando. Conta uma história de um casal que caminharam para um casamento, organizaram o casamento, a festa, a lua de mel, tudo maravilhoso. No dia que eles casaram, voltaram da lua de mel, pararam para respirar. O marido disse assim, pois é, agora vamos morar em São Paulo e os meus negócios são lá, a maioria deles, e vai ser uma bênção nós morando em São Paulo. A esposa disse assim, São Paulo? Minha vida toda é em Brasília. E nós vamos morar em Brasília. E aí? Reino dividido. Resultado? Divórcio. Diga misericórdia. Uma simples conversa, antes de casar, tinha resolvido. Vem cá, tu pensa em morar onde? Pois é, nem em São Paulo, nem em Brasília. Vamos morar no Rio de Janeiro. Aqui. Alinhamento, conversa, diálogo. Já falei para vocês, volto a repetir. Quando fui me casar com Fernanda, a gente conversou e muito, irmãos. Quem é você? Você está vindo de onde? Estuda o quê? Trabalha com o quê? O que é que você pensa do futuro? Fernanda disse, olha, minha família tem essa origem, eu estudo isso, trabalho nisso, meu propósito é esse. E você? Disse, eu sou missionário. Irmã Nazaré? Sou missionário, amo Jesus e quero viver para Ele o resto da minha vida, fazer a obra e... Ela disse, estou dentro, eu digo, bate aqui, bora. Eu poderia muito bem ter enganado ela, né? Não, eu quero ser aí o empresário intergaláctico. E ela disse, meu,
Aí depois de casado, bora ali, vamos assumir uma igreja. Eu disse, meu Deus. Como diz a frase do pastor Nonato, o combinado não sai caro. Diga comigo, o combinado não sai caro. Amós capítulo 3, versículo 3. Poderão andar dois se não há acordo? Poderão andar dois se não há acordo? Se não há uma combinação? Como é que anda, irmãos? Não tem como andar, tropeça, cai, vacila, prejuízo. Tudo isso é o que o reino dividido faz. Eu quero casar contigo, mas eu não te suporto, mas tem que casar. Que casamento é que vai progredir? Que sucesso vai ter esse casamento? Quero fazer uma sociedade contigo quando eu abrir uma empresa aqui. Eu sei que tu é meio larapa, mas vamos ver o que é que vai dar. Entra para te ver. Poderão andar dois sem acordo? Pastor Carlos, eu estou congregando aqui só para congregar mesmo, mas eu não vou com a sua cara. Diga para agora teu. Eu não lhe engulo. Digo, meu Jesus. Como é que nós vamos caminhar agora, irmão, sem acordo? Eu sou o pastor da igreja, o administrador da igreja. Se você não concordar com o que eu faço, tá ruim. Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Só tem uma coisa que você não pode caminhar na minha orientação. Só tem um ponto. Se eu te orientar para pecar. Mas se eu falar, a partir de hoje não tem mais cadeira, nós vamos sentar num tapetinho. É pecado sentar em tapete, irmãos? Então nós vamos sentar no tapete. Se Deus direcionar. Não é que eu queira, mas se Deus direcionar que vai ser tapete ao invés de cadeira, eu vou botar os tapetes. Mas pastor aí ele está doido. Não, irmãos. Se não é pecado, vamos obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Não é verdade? É igual eu receber um comando do presidente do ministério dessa igreja, que é o pastor Raimundo Nonato, ou do meu supervisor, pastor Marcos Paulo, e eu não obedecer. Aí eu estou quebrando a unidade. Eu estou gerando um reino dividido. Se vier um comando de imperatriz para não ter mais louvor no culto, então não vai mais ter, irmãos. Porque o ministério não é meu, a igreja não é minha. Eu preciso andar em unidade com os meus pastores, com a minha liderança. Eu não posso bater no peito aqui e dizer, não, eu que sou o pastor da igreja, vai ter louvor sim. E agora eu vou dobrar a quantidade de louvor, não cantar até doer a garganta. Não, aí é rebeldia, irmãos. Eu estou sendo um feiticeiro, um rebelde. Quem aqui sabia que o pecado de rebeldia é idêntico de feitiçaria? É a Bíblia quem diz, irmãos. Aquele que se levanta com rebeldia, ele também está se levantando como um feiticeiro. No meio da igreja, no meio do grupo, no meio da família, qualquer lugar. Então, a divisão, ela traz prejuízo. Se eu receber um comando, eu tenho que aplicar ele aqui. Mês passado, nós recebemos um comando, pastor Nonato, todas as igrejas, novas alianças do Brasil e fora do Brasil vão jejuar e orar por presença, santidade e unidade. E nós estávamos aqui, orando, jejuando, e é para pregar sobre os 3 temas. Aqui estamos nós. Não, pastor Nonato, não vou pregar não. Quero pregar mesmo é sobre o amor de Jesus. Quero pregar sobre unidade não. Não, irmãos, não posso quebrar. Eu ando em unidade com a imperatriz. Nós andamos em unidade com o ministério, com a sede desse ministério. Porque há poder na unidade e há prejuízo no reino dividido. Eu não posso falar uma linguagem diferente aqui da que é falada lá na sede dessa igreja.
E nós ministramos a mesma coisa aqui para as novas alianças de Marabá. Nova aliança Emanuel, vamos caminhar numa só linguagem. Nova aliança Betel, vamos caminhar em união. Nova aliança Efraim, vamos caminhar aqui na mesma linguagem. Aquilo que está dando certo aqui, copia para as igrejas de vocês. O que dá certo aí, me fala que eu trago para cá. Isso é andar em unidade. Porque há poder na unidade e há prejuízo naquilo que é reino dividido. Então, pode haver um processo de reino dividido no casamento. Pode haver um processo de reino dividido numa sociedade. Pode haver um processo de reino dividido na família, dentro de casa, em um grupo, ou na igreja, ou na célula. Cada um falando uma coisa, cada um tendo um pensamento, cada um atirando para um lado. Nós precisamos falar uma mesma língua, ter um mesmo alvo, para que nós possamos atingir o nosso propósito e termos êxito na nossa missão sobre a terra. Quando Jesus fala que Ele e o Pai são um, e quando Ele ora para os discípulos também andarem em unidade, Ele fala sobre o nome de Deus ser glorificado. Quando a igreja anda em unidade, o nome de Deus é glorificado. Essa igreja, andando em unidade, irmãos, não é o meu nome que vai ser glorificado, não. É o nome do Deus da igreja. É o reino que vai avançar. As pessoas serão atingidas por isso, por essa unidade, por essa parceria, por essa visão. Queridos, e para nós andarmos em unidade, nós precisamos caminhar alguns passos. Dentre eles, o passo da transparência, o passo da fidelidade, o passo da lealdade. Eu preciso ser um com a minha esposa. Agora, para nós andarmos em unidade, eu não posso mentir para ela e nem ela para mim. Eu não posso ter duas caras para ela ou ela para mim. Eu preciso ser transparente, ser claro, preciso confiar, depositar confiança, para que de fato nós possamos andar em unidade. Já pensou? A Fernanda sai para discipular alguém, uma discípula, e eu fico aqui, meu Deus, ela está para onde, Jesus? Ela está com quem? Que até essa hora não chega e nem atende minha ligação. Eita, Jesus, me ajuda. Já pensou, irmão, um casamento desse jeito? Ou eu viajar e ela ficar se perguntando, ele está onde agora? Me liga aí de vídeo, para me ver onde é que tu está. Já pensou um casamento desse jeito, irmãos? E o pior que tem, né? Tem uns por aí. Me liga de vídeo. Quero saber onde é que tu tá. Com quem tu tá. Tô indo para academia. Me liga de vídeo. Quero ver com a roupa que tu tá usando. Ai, meu Jesus. É forte. Quais são os passos para viver em unidade? Transparência, lealdade, fidelidade, depositar confiança. Queridos, e dentro do ponto lealdade, quero trazer algo para você. Há um tempo atrás, a gente leu um livro chamado Lealdade e Deslealdade. Esse livro é do Doug Wilrod. Lealdade e Deslealdade. Um dos livros mais fortes que eu já li. É muito forte, irmãos. A gente tem que ler filtrando algumas coisas. Porque ele fala mesmo o que tem que falar. Aí, fazendo algumas pesquisas, eu vi que ele escreveu um outro livro, mais forte do que esse. Meu Jesus.
E o outro livro que eu vi que ele escreveu foi: Um de vocês é um diabo. Qualquer dia desse eu vou ministrar sobre isso aqui. Um de vocês é um diabo. Sabe quem foi que falou isso? Jesus. Para quem? Para os discípulos. Graça e paz, turma. Tudo bem? Tudo. Pois é, quero reunir aqui com vocês. E quero começar dizendo que um de vocês é um diabo. Jesus, que é isso? É. Sabe quem é esse diabo que Jesus está falando? Um desleal. Um infiel. Um que não anda em unidade. Um que está querendo dividir o reino. Um que está pensando em outras coisas. Está sendo falado uma coisa, ele pensa em outra. Está sendo orientado uma coisa, ele faz outra. Esse é um diabo, irmãos. Será que tem algum diabo aqui, Jesus? Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esta igreja e eu repreendo todo o diabo que caia por terra, todo espírito, o mesmo espírito que pegou Judas, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Diga comigo, está repreendido, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Parece brincadeira, mas é uma realidade muito séria, irmãos. Se a gente não bater nessa tecla da unidade, o nosso trabalho ele vai ser meio que em vão. Nós não vamos atingir verdadeiramente o alvo que a gente quer atingir. Nós não teremos verdadeiramente o crescimento que a gente quer ter, seja na qualidade, seja na quantidade, porque isso é o que traz o reino dividido. Nós precisamos falar uma mesma língua, ter um mesmo pensamento, um só propósito, acreditar uns nos outros, confiar uns nos outros, entender uns aos outros e de fato viver o que a Bíblia diz, carregar os fardos uns dos outros, ser um facilitador, ser um colaborador. Eu estou aqui juntamente com a minha esposa, sendo pastores desta igreja, para ser um colaborador na sua vida, para te ajudar a servir a Deus, assim como eu também sou ajudado pelos meus pastores. Mas nós precisamos que você também seja um facilitador do nosso trabalho. Diga amém? Nós precisamos disso, que você seja um facilitador do nosso trabalho. Eu sei, irmãos, que cada um tem uma ideologia, um pensamento, mas é por isso que é levantado um líder. A Bíblia diz que sem liderança o povo se corrompe. Sem líder o povo se corrompe. É por isso que Deus levanta um líder para uma célula, para uma rede, para um ministério, para uma igreja, para uma cidade e etc. Alguém tem que liderar essa igreja. Alguém tem que pastorear essa igreja. E eu sei que nem tudo que eu fizer aqui vai agradar todo mundo. Eu sei disso. Agrada uma parte, desagrada a outra. Mas é como diz, né? Quer fazer todo mundo feliz e abrir o dente? Vai vender sorvete e não liderar. De quase 300 ou 400 pessoas que eu lidero aqui, todo mundo me ama? Eu sei que não, irmãos. Pode ter gente que só me tolera. Mas eu preciso que você entenda, você me amando ou não, nós estamos juntos no mesmo barco. Você achando que eu sou um pastor de excelência ou não, nós estamos no mesmo barco.
E você precisa me olhar como seu líder, como seu pastor, e nós andarmos em unidade. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Eu não fui levantado por homens, eu fui levantado por Deus. Se você tem alguma queixa, fala com quem me levantou. Se você não bate com a administração dessa igreja, procure uma que você goste da administração. Pastor, você está me mandando sair da igreja? De forma alguma. Estou dizendo que nós precisamos andar em unidade. E eu quero dizer algo para você. Que a partir de hoje, essa igreja, chamada Nova Aliança Sião, ela vai levantar uma bandeira chamada lealdade. Ela vai levantar uma bandeira chamada unidade. Nós vamos andar em unidade. Nós vamos andar em lealdade, a benefício do reino de Deus. Irmãos, eu posso discordar de alguma coisa do meu pastor, mas eu digo para ele. Eu tenho liberdade com o meu pastor. O que eu discordo, eu digo para ele. Meu pastor, será que não seria melhor assim? Nesta data, desta forma? Isso é ser leal. Outra coisa é eu receber um comando do meu pastor e falar para o Melk. Olha, Melk, pessoal de Imperatriz estão agindo assim, 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 não concordei. Nesse momento eu estou sendo desleal. Eu estou ferindo um princípio e prejudicando uma linha de autoridade entre mim e o meu pastor. E eu quero dizer para você que a partir de hoje, no dia que eu ouvi chegar nos meus ouvidos, seja por quem chegou, uma situação de deslealdade, irmãos, de mexerico e de fuxico, eu vou sentar com todos os envolvidos. Vou te explicar como é que funciona. O Romário diz para o Melk que a Débora diz que a parede cinza é feia. Eu vou sentar com eles três. E nós vamos matar a mosca que zoou. A partir de hoje, a Nova Aliança Sião vira uma página. Escreve o que eu estou dizendo. Goste quem gostar. Nós vamos caminhar dentro dessa bandeira de lealdade. Porque o que Deus tem para fazer através dessa igreja, Ele vai fazer. E eu não vou ser o empecilho. E nem ninguém que está aqui. Se alguém que está aqui precisa ser tratado, vai ser tratado. A começar por mim. Não vou dizer para ninguém sair da igreja. Mas eu tenho coragem de orar para o próprio Deus tirar. Não é para viver em unidade? Então segura. Que nós vamos viver. A benefício do reino. A benefício da glória de Deus. Para que o mundo veja a glória do Senhor na igreja. Para que o mundo veja a glória do Senhor na minha e na sua vida. Para que o mundo veja a glória do Senhor através de nós. Através do nosso relacionamento. Através do nosso entrosamento. Através da nossa lealdade uns aos outros. Você tem alguma coisa para falar? Fale para mim. Você tem alguma dúvida sobre a igreja? Pergunte para mim. Terei o maior prazer de sentar com você. E dizer para você o que é que está acontecendo, o que é que não está acontecendo. Não saia por aí perguntando para outra pessoa, não. Isso é unidade, irmãos. Isso é viver em transparência. E há poder na unidade. Onde Deus quer que essa igreja chegue, se depender de um processo de unidade, nós chegaremos. Aleluia! Um dia Miriam se levantou contra Moisés, juntamente com Arão, se deram mal.
Um dia Corá, Datã e Abirão se levantaram também, se deram mal. Ele, as famílias e quem estava perto. Um dia Acã se levantou contra Josué, pecou contra o Senhor e se deu mal ele e os filhos. Não se levante contra uma autoridade, não. Seja inteligente. O que é para fazer? Vamos fazer. Não é pecado, não? É não. Pois vamos fazer. É para andar de que forma? Não é pecado, não? É não. Pois vamos andar. Esse é o projeto de Deus. O Senhor traz um comando através de uma liderança. O Senhor trouxe um comando através de Josué. Josué, reúne o povo. Vão para Jericó. Rodeiam Jericó. E na hora que eu disser, você diga para o povo, dá um grito. Diga comigo, um grito. Era unidade, irmãos. Imagina aí quantas pessoas não chamaram Josué de louco. Imagina aí quantas pessoas não deram vontade de gritar na hora errada. Imagina quantas pessoas murmuraram diante daquela situação. Inclusive por isso que houve o comando, não grite até que se mande gritar. Não abra a boca até que se mande abrir. Porque se abrisse a boca seria murmuração. Deus falou com Josué. Ele trouxe o comando ao povo. Não é pecado não, Josué, gritar? É não. Então eu vou gritar. Não é pecado rodear a cidade? Não, é não. Então vamos a rodear. É Deus que está falando? Pois eu estou junto. É semelhante eu dizer, igreja, nós vamos para o shopping, evangelizar o shopping, toda a igreja. E aqui no culto a igreja diz o quê? No dia da ação, vai 50 para o shopping, 50 para a velha Marabá e 50 para a praça não sei da onde. Pois é, pastor, mas eu achei que não precisava de todo mundo no shopping. Eu achei que era melhor uma turma ir para a velha Marabá. E o comando que foi dado foi o quê? Todos nesse lugar. Se não for pecado, obedeça. Se não for pecado, caminhe na orientação. Você não vai perder nada. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que tirar suas próprias conclusões. O princípio da nova aliança, nós caminhamos, como eu já digo aqui algumas vezes, nós caminhamos no princípio de dizimar, de ofertar na casa do Senhor. Mas alguém pode interpretar e dizer, não, eu não quero entregar não. Não quero entregar não. Eu mesmo vou administrar meu dízimo. Vou pegar aqui, vou comprar cesta básica e dar para o povo. Reino dividido. Qual o princípio da igreja, irmãos? Tragam para a casa do tesouro. O princípio é trazer para a casa do tesouro. A igreja tem um administrador. Não, mas eu não quero não, eu quero eu mesmo administrar. Pois é, você dividiu o reino. Vamos caminhar na obediência. Aleluia. Ministério de Louvor, pode ir subindo para cá, por favor. Falei para vocês de Gênesis 11. Quando o Senhor disse, desçamos. Eles estão falando uma mesma língua. E falando uma mesma língua, eles irão muito longe. O próprio Deus visualizou, irmãos, que a unidade daquele povo construindo uma torre levariam eles muito longe. E daquele dia em diante, usou-se o termo chamado Babel,
que significa confusão das línguas. A partir dali, surgiu muitas das línguas que nós conhecemos hoje. O inglês, o espanhol, o aramaico, o hebraico, o russo. E as variações que foram surgindo a partir de lá. Porque o Senhor visualizou unidade neles e percebeu que eles fariam grandes coisas. Diga comigo, há poder na unidade. Aleluia. E nós precisamos caminhar nisso, porque o Senhor conta comigo e com você também para realizar grandes coisas. O Senhor conta comigo e com você também para realizar prodígios, coisas poderosas nessa terra. E nós alcançaremos, e nós faremos para a glória de Deus, quando nós estivermos unidos no Senhor. Essa igreja vai continuar crescendo através da unidade. Essa igreja vai continuar rompendo através da unidade. Nós vamos continuar glorificando o nome do Pai através da unidade. Um só pensamento, uma só fé, uma só língua, um só propósito, um só discernimento. É para ganhar almas? Então vamos ganhar almas. Uma só missão. Vamos discipular? Vamos discipular. Vamos evangelizar? Vamos evangelizar. E dessa forma Deus vai agindo, Deus vai fazendo, e o nome dele vai sendo glorificado sobre a terra. Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu gostaria que você orasse, adorasse, juntamente com o ministério de louvor. Vai colocando diante do Senhor a sua vida, diante do que você ouviu, aprendeu nessa noite. Vai colocando o teu coração diante do Senhor. Vai pedindo para Ele mudar, moldar a sua vida, transformar.